Mas agora a gente olha para o legado que ele deixou, né? Ele que tanto falou da misericórdia, que tanto falou sobre o amor em atos, a simplicidade, a humildade. Essas são palavras que saem da boca das pessoas mesmo, não é? Quando lembram do Papa Francisco, esse amor pelos menos favorecidos, pelos pobres, uma igreja em saída, tudo isso são palavras, não é? Mas que, de fato, ficam, porque Papa Francisco nos deu um exemplo verdadeiramente de atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia. Então eu já estou aqui sentada com o Padre Marcial Massaneiro. Seja muito bem-vindo, Padre, sua bênção, viu? Deus te abençoe, também para quem nos acompanha, né? Feliz Páscoa, né? A Páscoa do Papa Francisco é como que pegar carona, brincando, né? Pegar carona com a Páscoa de Jesus. E a gente, diante desses fatos, afirma a nossa fé na ressurreição, para que o legado dele continue nos animando nesse tempo de discernimento e oração da igreja aí para a eleição do próximo. Com certeza. Bom, Padre Marcial Massaneiro, falei certo, né, meu querido? Sim, Marcial Massaneiro, isso mesmo. Sagrado Coração de Jesus, isso, né? Isso, os deonianos. Teólogo, professor na PUC Paraná, colaborador do Dicastério para a Unidade dos Cristãos Vaticanos. Gente, Dicastério, então, o padre que está aqui entende muito de doutrina, né? Agradeço a tua disponibilidade, agradeço também de forma especial, porque cuida de Jesus das Santas Chagas pra gente aqui, tá, padre? Sim. Estamos colaborando aí com o projeto aqui também. Sim, com certeza. Mas hoje a gente vai falar sobre o Papa Francisco e acredito que algo pertinente pra gente pensar, padre, esse legado que se fala, né, do amor, da caridade, que Papa Francisco deixou em atos, né? Como que foi que ele viveu verdadeiramente esse amor que é ação, que não é só sentimento como muitas vezes a gente pensa, não é? Na verdade, e quem nos acompanha deve lembrar, essa marca é a marca do Evangelho, é o jeito de Jesus viver. E a gente encontra essas grandes marcas que você colocou também em outros papas. Paulo VI falava da civilização do amor, né? O João Paulo I durou um mês, mas era o Papa do Sorriso. O Bento, né, que veio depois do João Paulo II, também marcante com esses temas, né? Lançou a encíclica Deus é Amor. O Papa João Paulo II, que o Francisco relê em alguma medida, lembra da preparação do grande jubileu lá nos idos anos 2000, com o ano da misericórdia. Então, a marca do Evangelho é a identidade de todos nós cristãos. Sim. Muito mais daquele que é o primeiro a servir, né? O nome de primaz da Igreja Universal, primaz, não é monarca, como muita gente pensa. Primaz é o primeiro a servir. Na chamada dos servos, que Jesus faz todo dia lá do céu, o Papa é o primeiro a responder presente, digamos assim. E nós, no nosso lugar, também respondemos, obviamente. Agora, o que eu noto em Papa Francisco, e hoje de manhã eu li novamente, é a marca do carisma jesuíta, que hoje, ele completando esse tempo aqui conosco na Terra, eu posso ver melhor e afirmar. Eu trouxe aqui uma edição dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Eu fiz esse ano. Muito bem. Amei. Né? Essa edição aqui é de 1966. Eu escolhi a dedo na minha biblioteca porque eu estava nascendo quando isso foi editado. Olha só. O Papa Francisco era um jovem se preparando aí para o processo de discernimento vocacional. E esse aqui é o guia de vida dele. No final, para a gente não ter que se estender, tem uma última oração onde Santo Inácio de Loyola resume a vida do jesuíta, que é a contemplação para alcançar o amor. É uma contemplação que dá para fazer em 2, 3 tempos de oração, no corre-corre da vida, não precisa estar numa casa de retiro, ou pode ser feito no modo longo. Em resumo, esse exercício da contemplação do amor pede que o jesuíta, e os leigos e leigas que acompanham essa espiritualidade também, mas pede que o jesuíta faça uma memória do amor de Deus em 3 lugares da sua experiência. Olha que coisa interessante. Na criação, ou seja, toda a natureza, a criação referida a Deus como bênção, sinal do amor dele, etc. Na redenção, que é a vida, morte e ressurreição de Jesus, nos seus lugares, Nazaré, Betânia, na cruz, no cenáculo. E na história pessoal, reconhecer que esse amor de Deus, da criação, da redenção,
é também presente na minha vida. E aí, se a gente quiser dar uma olhada nesses 3 lugares de discernimento, você vai ver que a vida do Francisco girou ali, desde jovem, depois padre, arcebispo, foi provincial também dos jesuítas. Então, se você olha o amor de Deus na criação, ele sempre teve isso presente, é da sua sensibilidade. Dali nasce a encíclica, né? Laudato Si. Sim. Que retoma o que os papas disseram, não perde, mas coloca algo dele, o seu lugar nesse momento de contemplação. Dali sai os projetos de fraternidade, de perdão. Então eu diria que as bem-aventuranças ajudam a gente a entender Papa Francisco. Nos exercícios dos jesuítas, eles chamam isso de consolação. Diante de muitas desolações, nós devemos ser homens e mulheres de consolação. Cheios do Espírito Santo, consolados para consolar, perdoados para perdoar. Sim. E nessa contemplação do amor, ele mesmo diz, numa síntese, quando o Antônio Spadaro fez a entrevista com ele, algum tempo atrás, perguntou: Papa Francisco, quem você é? E ele disse: eu sou um pecador a quem Deus concedeu muita misericórdia. E esse, para mim, é o lema da vida dele, né? Então, traduzir em ato essa experiência é do carisma dele. Me parece que é uma marca de vida e ele leva para o pontificado. Mas como você diz, no seu lugar de Papa, Bispo de Roma, presidente da igreja e líder internacional, isso se amplificou e atravessou muitas fronteiras. Esse legado vai ficar. Sim. Agora, o senhor falou desses atos, né, de amor. E Papa Francisco também é reconhecido por uma abertura ao diálogo. Exatamente. Uma abertura às culturas. Como que se relaciona esse amor nesses atos que são um compromisso, de alguma forma, com as pessoas, não é? Com a sociedade, com as pessoas. Uma coisa interessante é que ele traz para a agenda pessoal, né? Você vê o Francisco, o Papa Francisco, retoma agora esses gestos, você não vê apenas o Santo Padre, o Bispo de Roma, o Papa, apenas, né? Isso já é muito. Claro, né? sim, Claro, eu entendi, o apenas é limitando ali, mas não... Mas, ou seja, ele não faz isso e nunca fez por protocolo ou porque estava na agenda, ele faz por convicção. Na verdade, o Papa Francisco, ele é até complicado para a segurança, para a cúria, porque ele manda na agenda. E nós, mesmo? Sim, então nesse sentido ele tem pressa em amar. O Papa Francisco é um homem que tem pressa em amar, que viveu com pressa de amar. Então ele irradia isso na sua agenda pessoal. Então ele vai a uma visita, né, entre os pentecostais, como a igreja do pastor Traetino, que é amigo dele, ele entra e reza. Ele atravessa a praça na pandemia, né, dizendo: ninguém está só, eu estou com todos e todos estão aqui. Quer dizer, eu acho que ele tem essa pressa. Outros papas tiveram marcas assim. João Paulo II está na memória com muitos gestos, né? Mas o Francisco, ele traz para a agenda pessoal como um homem crente e um homem que se impõe a graça de amar. Então aí eu tenho algumas palavras que eu destacaria. Uma é encontro, né? É um papa que não fala sobre, mas fala com. Vamos falar sobre os pobres, escrever um documento, animar a igreja. Sim, ele também fez isso, mas ele fala com e instituiu um dia na sua diocese em que os pobres vêm. Ou seja, a fronteira, né, de classe, etc., ele vai lá. Né? Vamos falar com quem está preocupado com a natureza. Antes dele escrever a carta, Laudato Si, sobre o meio ambiente e também humano, a ecologia ambiental e humana, não vamos nos esquecer que ele escutou, ele dialogou com muita gente. Ele fez 2 grandes colóquios mundiais, um pela Academia Pontifícia de Ciência com o pessoal da área científica, que sabe do que está tratando em termos de planeta, meio ambiente, biomas e ecossistema. E depois ele também fez um grande fórum com os prefeitos das metrópoles do mundo inteiro. E ele cita o episcopado, ele cita quem, né? Então é um homem do diálogo que mostrou que a igreja não está aí só para falar, mas também para ouvir. E a questão das fronteiras, né? Ele lembrou que o mapa do mundo não é mais um mapa político de governos, mas é um mapa feito por migrante, por gente que foge de guerra, por crianças, por acesso à água ou falta de acesso à água. É um mapa de poluição,
de Minas. Então, o que os outros papas já tinham falado e tocado, de algum modo, tudo isso se problematizou, se complicou muito nos últimos anos. E isso estoura, como a gente fala, né? Estoura na mão dele, né? E ele tem a coragem de colocar isso na agenda. E note que na data em que a maioria dos bispos se aposenta, com 75, que ele poderia descansar, com 76 é eleito bispo de Roma e Papa. Quer dizer, é uma agenda terrível. Sim, né? com certeza. Fácil não é, né? Não. Eu já meditei sobre isso. Não é fácil estar na pele do Papa, né? Com certeza. Padre Marcial, você falou sobre essa importância das orações do Papa Francisco. A gente preparou um material justamente falando sobre todas as orações, não todas, né? Algumas, e a gente quer compartilhar com você. Nous, les enfants. Nosotros, los agricultores. We, women. نحن المهمشون. La oli tinamita George. Sisi ni watoto wa askari. 我们受迫害的基督徒。Noi giovani. Wir Arbeiter. Nós, os mais velhos. Chúng tôi, những người thiểu số tôn giáo. Kaming mga laiko. Nosotros, los sacerdotes. Sisi, o missionari. We, families. Nous, les consacrés. Nós somos parte da criação. Nosotros, los migrantes. Wij de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Noi katekisti. My drobni i średni przedsiębiorcy. We, victims of abuse. Wir Bewegungen und kirchliche Gruppen. Todos nosotros te damos las gracias por tus intenciones de oración. A gente vê, é emocionante, né? Ver essas orações, ver essa união, de alguma forma. Né, padre? São rostos, né? Sim. O Papa Francisco, ele diz que a evangelização está muito na nossa cabeça, mas precisa passar pelo coração, e graças a Deus está muito no nosso coração, mas ele traz um elemento novo. O Papa Francisco diz que precisa chegar aos nossos pés, que a gente esquece. Faz sentido. O pé empoeirado, o pé, o que a gente esquece, a gente vive o dia inteiro massacrando os nossos pés. E ele dizia isso, e não porque eu estou aqui nesse canal, mas é porque é da Bíblia. Nos evangelhos, Jesus fala ressuscitado: olhem minhas mãos e meus pés. Né? Aqui, esse é um elemento da veneração das chagas, que os pés chagados são aqueles que estão preparados para caminhar. Não é porque estão feridos que dói, então eu não ando. É o contrário. O Senhor sabe ir ao encontro de outros chagados. Esse é um tema maravilhoso que o Papa Francisco retoma até na encíclica do Coração de Jesus, a chaga do coração, mas ele lembra também a chaga dos pés. Então, ele vai. Então, ele vai com os pés chagados pela pandemia, pela migração. E de fato, ele praticamente incorpora isso porque é uma graça. Ninguém daqui se salva isolado. Nós somos membros vivos do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, mesmo na glória, está chagado. O Papa Francisco, ele de algum modo, ele materializa isso pelo seu carisma, pela sua consciência missionária e porque ele é um homem de empatia, um homem de compaixão. Hoje é um dos líderes, um dos poucos líderes no cenário global que se destaca como um homem de compaixão, de bem-aventurança. Do seu pequeno lugar, a gente não tem mais os estados pontifícios, o Vaticano não tem exército, mas tem uma rede mundial de oração pelo Papa, cujas intenções acabaram de passar. O Papa Francisco,
é um homem, a meu ver, que nesse cenário de mundo, um dos poucos líderes que encarna as bem-aventuranças e não faz apenas diagnóstico do mundo. A gente abre a televisão, liga a televisão, melhor, abre os canais, os acessos, todo mundo faz análise de conjuntura. Agora, prospecção de construção de futuro, ele faz muito bem, melhor do que muitas instituições. Então, as encíclicas que ele escreveu, os outros documentos, cartas, são para produzir futuro, entre aspas, produzir, não é? Para iluminar, para a construção do futuro. No futuro, a liderança religiosa internacional vai ter que construir a paz. Não dá para deixar com governos apenas. Líderes muçulmanos, hinduístas, judeus, cristãos, né? Então tá lá, Fratelli Tutti. No futuro, alguém vai querer passar a conta da destruição ambiental. E nós vamos ter a alegria de dizer, ele já falou. Sim. Ele disse, ele avisou. Então eu vejo que muito do legado de Papa Francisco é construção de futuro. E aí eu acho que nós não vamos dar conta, desculpa dizer isso aqui claramente, mesmo que tenha bispos ouvindo, o assessório episcopado também, acho que nós não vamos dar conta na base de documentos e projetos pastorais. Eu acho que isso a gente já faz e vai ter que ser iluminado, e o Espírito Santo faz disso isso tudo se torna semente. Mas eu acho que do legado do Papa Francisco é procurar aprender dele a fazer do Evangelho a nossa agenda do dia a dia, né? Não é a melhor igreja do mundo, mas é a melhor igreja da rua. É chegar perto, né? Tá ali. Então, eu acho que nesse sentido, ele, mesmo como Papa, que tem um magistério, ensino, ele fez uma coisa diferente. Não sei se vocês notam. Cada gesto dele é uma nova encíclica, é uma declaração, é um documento. Ele não precisou de redescobrir a roda. Ele simplificou a igreja, colocou a graça de Deus em primeiro lugar, deu acesso àqueles, a meu ver, que Jesus tem como seus preferenciais, os que todo mundo esquece, Jesus lembra, que ninguém vê, Jesus enxerga, não é? Sim. E nesse sentido, o pontificado dele é um novo jeito mesmo de pensar um projeto de igreja, que me vem muito, ele recolhe dos papas que vieram antes e tem um legado para esse tempo de discernimento e construção do futuro. Eu olho muito para o futuro, a palavra esperança é a marca que começa e encerra o pontificado dele. Se a gente retoma os discursos, lá do iniciozinho ele já falava de esperança. Padre Marcial, eu vou chamar um vídeo agora, mas eu vou te fazer a pergunta antes, né? Porque eu quero voltar falando sobre a última encíclica. Ele nos amou. Okay. E esse vídeo que a gente traz agora fala do valor das pessoas. Acompanhe comigo. Bonito, né? Bonito e forte, porque Paulo VI, João Paulo II e o Bento tocaram no tema também e estavam muito próximos no horizonte de evangelização. Vocês notam, se quiser ler, reler, está lá na internet, os documentos são acessíveis. Mas era muito na linha do anúncio, né? Anunciar, evangelizar, testemunhar. De repente o Papa Francisco traduz isso, dizendo de forma muito simples, não é? Não é tanto pelo quanto se vê e se anuncia, mas o quanto se dá. Então, uma igreja que oferece algo aos migrantes, aos pobres, que se dá, que se entrega, é uma igreja que evangeliza. Ou seja, para o Papa Francisco, não é um tema de ensino, mas é uma agenda de encontros. É muito forte. E isso é o que eu dizia, sem nenhum desprezo aos documentos encíclicas, a gente seguia por isso, e o Papa precisa pronunciar para nos ensinar, ele educa, ele é um pedagogo. Mas o interessante é que, não esquecendo todo esse patrimônio dos documentos, dos pronunciamentos, você olha de fato no dia a dia dele, ele faz de modo muito simples e direto o que ele diz, né? Sim. E de fato,
a meu ver, a palavra oblação, que está marcada fortemente na encíclica Ele nos amou, mostra isso, né? Olhar para o coração do Redentor que é transpassado, lembrar que coração não é uma coisa separada, é o próprio Jesus. E por que o coração exposto, transpassado, ferido? Porque é um coração em contínua entrega, que se deixa ver, ferir e chagar. E esse é o coração de Deus. Eu acho que ele é um pouco isso aí também, não é? Na medida em que os gestos do Papa Francisco ao longo desses praticamente 12 anos de Papa, a meu ver, são movidos de esperança, mas eu acho que são também movidos de compaixão. Me parece que ele era uma pessoa de muita empatia, ele tem sido assim, de modo que ele sente, de algum modo, tudo o que fere, machuca e diminui o ser humano. Um coração sensível. Um coração sensível, um coração de pastor, que é o que está lá nos profetas da Bíblia, e Jesus também incorpora isso, né? Então, uma igreja que ama se mede pelo quanto ela dá, pelo ato de entrega. E isso está no conjunto da evangelização. Mas também está na agenda dele de dia a dia. Ele vive isso em primeira pessoa. Sim. Então, na sua visão, essa encíclica, como que fala em latim aqui, padre? Dilexit nos. É uma coisa muito interessante, porque em latim, amare é amare. Amavit nos, ele nos amou. Mas quando você vai nas fontes, o Papa Francisco escolheu Paulo. Tem vários momentos em Romanos e também tem Efésios. E o outro texto do Novo Testamento, onde fala ele nos amou de um modo expressivo, é João e os textos de João. Então, os escritos de São Paulo e de São João falam muito, muito em contextos fortes, ele nos amou. Mas não é uma teoria, há uma memória. Ele nos amou e a prova está que ele deu a vida por nós, ressuscitou e continua conosco. A comunidade estende a presença de Jesus no mundo. Agora, em vez de amare, a tradução em latim que o Papa escolheu, que é de São Jerônimo, está diligere, que é ter dileção, é ter premura, é ter delicadeza. Não é o amar, não perde nada do amar, mas agrega esse sentimento de dileção, né? E predileção, aqueles que são diletos primeiro. Por que primeiro? Porque os outros jogam por último, então a gente tem que olhar para eles, senão quem vai olhar se a igreja não olha? Então esse dilexit nos amou-nos é um amor de entrega, um amor provado pela oblação. É o amor que a gente sabe que está ali porque ele deu a vida e não porque ele disse, falou, ensinou, convenceu à base de argumentos. Então por isso que o São Jerônimo, em vez de dizer amou-nos, amavit-nos, do verbo amare, usa diferente, dilexit-nos, né? Que tem um sentido de relação, de entrega e é o jeito do Papa Francisco ser, né? Sim. Você veja que eu trabalhei em Buenos Aires 3 anos com o Vicariato dos Leigos e na área ecumênica a convite dele e da equipe, Júlia Torres, Pino Scafuro, né? E eu não conseguia encontrar esse homem pessoalmente, né? Porque ele estava sempre indo para a missão, né? Lá na Casa do Clero, na Sáenz Penha, fica numa praça pertinho do Ministério da Educação da Argentina. Então eu estava em cima e disseram: o bispo Dom Jorge Bergoglio está aqui. Ah, sim, mas quando eu fui para o café da manhã, tchau. Já tinha ido para a periferia, alguma visita, não dá tempo. E ele foi isso o tempo todo, né? A agenda correu atrás dele. Então, essa última encíclica sobre o coração de Jesus, eu acho que reflete muitas opções pastorais dele. E para mim, a gente pode entender essa encíclica, que é a última, como o testamento espiritual do Papa Francisco. Eu acho que a gente no futuro vai ler assim. Sim. Padre Marcial, muito obrigada por vir aqui hoje, por nos falar, por nos conduzir. Deus abençoe sua missão também, tá? Uma benção aí quem nos acompanha. Obrigado. Se puder, a gente volta, porque agora se abre um caminho de esperança, de oração, conclave, despedida do Papa. É claro que certamente nós teremos um outro São Francisco no céu. Sim. Além de São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, né, o Papa Francisco intercedendo pela gente. Muito obrigada. Sempre bem-vindo à TV Evangelizar, Padre. Obrigado.